E a Paulinha vai fazer o preparo da noite de hoje. Oi, gente, boa noite. Então, o preparo vai ser do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, capítulo 29. Exercita a gentileza e a gratidão para com as pessoas, especificamente os idosos. A velhice é fase inexorável que alcançarás caso a morte não te arrebate o corpo antes. Nesse período difícil, as forças diminuem, os órgãos se debilitam, as lembranças se apagam e a dependência física, emocional e afetiva se faz impreciosa. Pode parecer cansativa a presença do idoso. Ele, porém, é rico da experiência que te pode brindar, mas carente dos recursos que pode lhe oferecer. Então, gente, é impressionante como a passagem que cai pra gente é a passagem que a gente precisa escutar, né? Porque eu, particularmente, sou uma pessoa que não tenho muita paciência com os idosos, principalmente com a minha avó. E a primeira coisa que eu pensei na hora que eu li essa mensagem foi, caraca, que droga, sabe? Exatamente. E aí eu fiquei muito mal e liguei imediatamente para minha avó antes de fazer o preparo. Foi isso que eu fiz, confesso. Mas, primeiro, quando eu li a mensagem, o que eu pensei foi, cara, eu preciso aproveitar a oportunidade que eu tenho da minha avó estar aqui do meu lado, porque daqui a pouco ela parte, eu não vou ter mais ela, né? Só que, gente, primeira coisa, a morte não existe, né? Então, mesmo se ela partir, eu não vou perder ela do meu lado. Eu vou rever ela com certeza. E segundo, que é um pensamento muito egoísta esse, porque a gente tem essa mania com todas as coisas, a gente tem um hábito de não dar valor para as coisas que a gente só dá valor para as coisas quando a gente perde. E a gente precisa mudar esse hábito, porque a gente precisa ser grato e dar valor às coisas que estão do nosso lado naquele momento. Aí sim a gente aproveitar elas bem. Do que adianta a gente não aproveitar as coisas enquanto elas estão do nosso lado, não é mesmo? Bom, mas além disso, eu fiquei pensando, cara, a gente não tem o hábito nenhum de fazer o bem. Olha a dificuldade que a gente tem em fazer o bem no nosso dia, para qualquer pessoa que está do nosso lado. Quanto tempo vai demandar da nossa vida a gente dar bom dia para alguém, a gente ceder o nosso lugar, ajudar alguém, dar a mão para quem está precisando, ou, sei lá, emprestar uma caneta, fazer qualquer coisa. E a gente não faz, porque a gente não tem esse costume. A gente tem preguiça, a gente esquece de fazer o bem. E não tem que ser assim, sabe? Porque é uma coisa tão fácil. Olha que impressionante. Quando a gente vê alguém fazendo bem na nossa frente, a gente fica surpreso. A gente fica, caraca, que pessoa legal, ela está fazendo bem. Sendo que isso tem que ser algo normal entre a gente. Não tem que ser normal ver as pessoas ficarem paradas sem fazerem nada uns com os outros. E a gente tem que achar normal as pessoas fazerem o bem. Então, vamos fazer o bem, vamos expandir essa ideia, sabe? E contaminar as pessoas, porque o bem contamina. Quando você faz o bem com alguém, as outras pessoas vão olhar e vão perceber isso e vão fazer junto com vocês, sabe? Então, vamos fazer o bem, e principalmente com os idosos, né? Sem esquecer dos idosos, porque eles precisam tanto. Aliás, imagina a gente perder a nossa independência. E é isso que acontece. Imagina a gente precisar das pessoas para se alimentar, para lembrar das coisas, para se sentir bem. Deve ser muito ruim, certo? E isso vai chegar na vida de todo mundo. Todo mundo, a terceira idade sempre chega. E daqui a pouco, quem vai estar precisando disso é a gente. Quem vai estar ali do nosso lado para fazer isso pela gente? E se tiver, como vai estar a nossa consciência por não ter feito bem quando a gente pôde fazer, né? Bom, é isso. Para a gente pensar aí. Boa palestra. Jesus, mestre amoroso e amigo, que nos acolhe nesta noite, nos envolvendo na sua paz, trazendo-nos o despertar dos nossos corações, das nossas consciências, através dos exemplos que nos deixastes. Joana de Ângeles, mentora amorosa, lhe pedimos, irmã querida, que com o seu carinho, a sua inspiração,
envolva o Fernando Lucena, trabalhador da casa, nos estudos que ele nos traz na noite de hoje. Graças a Deus. Boa noite. Que Jesus esteja conosco. E para a noite de hoje, vou seguir aqui a linha da Paulinha. Como é que é a coincidência que as leituras que são entregues a cada um, não por coincidência, tem muito a ver com o que a gente precisa, antes de falar, ouvir. E a minha última apresentação, a gente conversava sobre o bem, fazer o bem, né? Não importa a quem. E hoje a gente vai conversar, Jana, pode colocar aí, Jana, por favor? Então tá. Pode, então eu vou ficar bem aqui, eu vou segurar aqui assim. Ok. Muito bom. Hoje a gente tem uma passagem para conversar que faz parte após o Sermão do Monte, e que é mais uma leitura que, digamos assim, na primeira vez que você lê, ao pé da letra, não traduz nem metade do que ela quer dizer realmente. Aliás, Jesus tinha esse hábito saudável. Ele falava pouco e significava muito. Tanto que as palavras que ele disse e que ele deixou conosco, passado esse tempo todo, até hoje a gente ainda busca algum tipo de significado para que consiga, mais do que escutar, consiga colocar em prática o ensinamento dele. E acho que melhora a luzinha, ou atrapalha a gravação? Não? Então tá. Então vamos lá. Essa passagem aqui, eu vou examinar depois alguns pedacinhos com vocês, mas diz o seguinte: vós tendes ouvido o que se disse, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, digo-vos que não resistais ao mal, mas se alguém te ferir na tua face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quer demandar-te em juízo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se alguém te obriga a ir carregando 1000 passos, vai com ele ainda mais outros 2000. Dai a quem te pede e não volte as costas ao que deseja que lhes empreste. Mateus 38, 42. No nosso Evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo, esse é o capítulo 12, amai vossos inimigos. A gente já sabe, a gente já ouviu falar sobre isso, que o significado da palavra amai, da palavra amor, existem várias concepções para o mesmo termo, e neste aqui existe digamos assim, uma interpretação em particular. Não o amor, obviamente, que temos por filhos, por avós, né, por marido, esposa, mas um amor diferente, um amor que traduz assim, compreensão e, no mínimo, atenção. Dentro desse capítulo 12, ele começa falando sobre restituir o mal com o bem, os inimigos desencarnados, se alguém vos bate a face direita, apresentai a outra, e aí termina falando sobre 3 itens: a vingança, o ódio e o duelo. Ok? Bom, começando então a explorar algumas questões aí dessa passagem. Assim que funcionar. Dá um clique. Foi. A primeira parte que fala de olho por olho e dente por dente, né? Saindo daquela frase que alguns aí já devem ter visto no Facebook, e ela é atribuída a vários pensadores, como Gandhi, por aí vai, e diria o seguinte: se essa regra fosse cumprida à risca, do olho por olho e dente por dente, com certeza o nosso mundo seria um mundo de cegos e desdentados, né? Porque fica difícil você aceitar aquilo que não lhe agrada vindo de outra pessoa, mas, ao mesmo tempo, é muito bom entender que nem sempre a intenção daquele que fez corresponde à interpretação daquele que recebe. Muitas vezes, e isso vai ser dito mais uma vez aqui à frente, a gente se melindra muito facilmente. A gente não consegue compreender
o conteúdo das palavras e se prende simplesmente às palavras. Tanto que hoje em dia, a forma mais fácil de você se fazer mal entendido é através da comunicação digital. Por exemplo, o e-mail. O e-mail, ele não tem interpretação, ele não tem entonação, ele não tem sentimento. É um grupo de palavras que passa de um para o outro. E aí as pessoas que leem, às vezes dão a entonação que não foi aquela de quem escreveu. E aí segue pelo WhatsApp, segue pelo Facebook e por aí vai. E aí é interessante que, algumas vezes, dentro dessa má compreensão, dessa comunicação, tem pessoas que comentam com o outro: você viu o que o fulano colocou no Facebook? Deve estar passando por um problema muito sério. E olha, sinceramente, eu não sei o que ele quis dizer com aquilo. Não sei se ele quis dirigir para mim aquela afirmação que ele fez. Mas eu comentei embaixo que eu compreendia, que eu aceitava e que um dia a gente ia conversar melhor. Mas só que, além disso, ele ainda botou embaixo do tipo: se vestiu a carapuça é porque serviu muito bem. E aí os desentendimentos vão acontecendo. E muitas vezes o que a gente quer é ter a razão. Tanto que é ter a razão que é normal que numa discussão as duas pessoas falem e aquela que está escutando enquanto a outra está falando, ela não está se preocupando em entender. Ela está apenas esperando que o outro se cale para ela começar a falar. Tanto que quando você está do lado de fora de uma discussão, você não está ali no olho do furacão, é muito comum você bater no ombrinho dos dois e falar assim: gente, eu não estou entendendo, vocês estão falando a mesma coisa. Por que vocês não se entendem logo? Mas é difícil porque a gente veio com dois ouvidos e uma boca. E eu acho que o mestre quis dar algum tipo de mensagem com isso. Que a gente deveria pelo menos ouvir o dobro do que fala. Mas na prática não é isso que acontece. E a gente sai sempre retribuindo. Uma coisa que eu descobri estudando esse tema é que esse olho por olho, dente por dente, vocês já devem ter ouvido a expressão de lei de Italião. Italião, na verdade, não se escreve com a letra maiúscula, porque não é um nome próprio. Na verdade, italião é uma expressão que vem do latim, que significa equivalente, na mesma medida. É isso que é a expressão olho por olho, dente por dente. Naquela época, muito antes de Cristo, na verdade, a primeira aparição dessa citação vem em escrituras de 1700 antes de Cristo, através de um imperador babilônico, que colocava uma coisa que nos é extremamente familiar, que dependendo daquilo que você faça, a sua recompensa, a sua resposta será na mesma intensidade. Se a gente for caminhar um pouquinho mais, a gente vai lembrar, por exemplo, de uma citação do Evangelho que diz: àquele será dado na mesma intensidade do que fez. Ou a gente vai lembrar, por exemplo, de uma outra coisa que se diz a lei da causa e do efeito. Tudo isso segue a mesma linha. Portanto, muito provavelmente, se a gente entende a palavra de Jesus e compreende a palavra de Jesus, com certeza a primeira coisa que a gente vai estranhar aqui, com certeza Jesus não está incitando ninguém que faça exatamente ao pé da letra como está ali. E ele prossegue e coloca o segundo ponto. Não, G, vai, foi? Não resistais ao mal. Então, quando ele diz não resistais, ele não está querendo dizer não se deixe levar. Ao contrário, não resistais do tipo se opor contra ele e ficar fazendo guerra, cabo de guerra com o mal. Se alguém te ferir a tua face direita, oferece-lhe também a outra. E aí essa daqui vale a pena a gente parar um pouquinho. A primeira vez que eu li isso, eu confesso a vocês que me passou uma interpretação de submissão. Então você apanha de um lado, oferece a outra parte, do tipo: eu aceito. E não tem nada a ver com submissão, absolutamente. Aqui, na verdade, novamente, Jesus se faz de uma figura de linguagem, através de um símbolo, um ensinamento religioso da sua palavra. Aqui ele está se referindo, por exemplo, a um cubo que tem diversas faces. Ele está se dirigindo, por exemplo, ao termo de que uma situação sempre tem mais de uma face para ser interpretada. Então, quando ele diz, se você apanha em uma face, oferece a outra, oferece ao outro a sua compreensão de que talvez aquele fato não seja exatamente o que você está entendendo ao pé da letra.
Por exemplo, eu não sei em que situação encontra-se o meu irmão que executou aquela ação sobre mim. Eu não sei o que levou ele a fazer isso. Eu não sei em que situação ele está envolto para que ele tenha esse tipo de reação. E veja bem, aqui eu não estou dizendo que você tenha que aceitar, aqui eu estou dizendo que você tem que compreender. E na compreensão, não cabe você julgar se ele merece ou não merece uma resposta à altura. Muitas vezes, a gente fica desconcertado com a reação de algumas pessoas que passam pela nossa vida. E quem é muito bom de fazer isso é o público feminino. Mediante uma situação, aquela situação que mexe com você, e como foi dito uma vez aqui por um palestrante, os seus instintos mais primitivos vêm à tona, e você se irrita, e na hora que você vem preparando todo aquele script, eu vou chegar, eu vou falar isso, e eu quero ver o que ela vai me responder. E se por acaso ela responder isso, eu já sei o que eu vou dizer para ela, e realmente, nessa hora eu corto o argumento dela completamente. E aí na hora que você chega e que abre a porta, ela fala, que bom que você chegou, eu estava com tanta saudade de você. Aí você fala, pô, mas não era isso que você tinha que dizer. Não, não era essa. A deixa não era essa. Né? Na verdade, você tinha que abrir a porta e falar assim, tá com essa cara por quê? E aí sim, eu estava prontinho, eu vim treinando no trânsito. Né? E aí já começa com uma frase que desconcerta você. E a gente vai encontrar isso todo dia no trabalho, dentro de um ônibus, no trânsito. A qualquer momento, uma pessoa que oferece uma outra face da situação para você. Apresenta para você um outro motivo. Então, um outro detalhe que também é interessante, ele começa... Bom, vai muito da interpretação de cada, né? Então, quando você vai para a internet, você vai vendo assim várias transcrições do mesmo assunto. Mas uma coisa que eu pude ver, quer dizer, 99%, por que Jesus disse a você, se baterem na sua face direita, oferece a outra? Pô, ele podia ter dito, se baterem em uma das suas faces, se oferece a outra. Ele poderia dizer, se bater na sua esquerda, ofereça a direita. Por que se bater primeiro na direita? E aí, eu fiquei encafifado com isso. Por que botou direita? E a gente vai ficando meio escolado, porque a gente sabe que nenhuma palavra ali está à toa. Não foi a que veio à cabeça. Então, existe um motivo. E aí comecei a olhar, a conversar com outras pessoas. E aí vamos entender primeiro o que é esse tapa. Aqui ele não está se referindo ao soco e à agressão. Não é isso. Na verdade, é aquele tapa com as costas da mão, que se dava principalmente por dois motivos. O primeiro motivo, de que eu sou mais do que você, e isso era uma forma de você se colocar no seu lugar. Primeiro motivo. O segundo motivo era a questão do desafio ao duelo. Tanto que depois de um certo tempo a mão foi substituída por um lenço. E não pensem que foi por uma questão de gentileza, absolutamente. É que eu nem encosto a mão em você, então eu encosto o lenço. E eu parei para pensar, caramba, é verdade. Quando eu vou bater na sua face esquerda, eu tenho que utilizar que mão? Um detalhe, então eu tenho que espelhar a situação. Para eu conseguir bater na sua face esquerda, eu tenho que usar a minha mão direita. Já se você me oferece a outra face e eu tenho que bater então com a minha mão esquerda, para muitos povos, a mão esquerda é a impura. Então, a mão direita é aquela com que a gente faz e cumprimenta as pessoas no dia a dia. E essa mão esquerda, a partir do momento que eu ofereço ela para esbofeteá-lo novamente, nesse momento eu estou colocando o meu lado impuro para você. Então, essa de você oferecer outra face, você faz com que a pessoa pense duas vezes naquilo que ela está fazendo. E como que ela está prosseguindo. E eu achei isso interessante. E aí comecei a pensar também na questão de direita e esquerda com relação às nossas emoções. A gente sabe que a gente tem dois hemisférios. Né? Por que algumas pessoas são destras, por que outras pessoas são canhotas ou sinistras, como queira. E aí você vai pensando qual é a ligação com cada tipo de emoção. Qual é a emoção que está em jogo quando eu, na forma metafórica aqui, figurativa, esbofeteio uma pessoa? Não estou esbofeteando com a minha mão, mas estou esbofeteando com as palavras que eu estou usando, ou estou esbofeteando com o tom de voz que eu estou usando com ela, ou às vezes eu não estou dizendo absolutamente nada, mas estou esbofeteando a ela com a minha indiferença. Que tipo de sentimento eu me apoio para fazer uma ação como essa? Tudo remete àquela palavrinha assim sinistra que a gente conhece chamada orgulho.
Em algum momento eu acho que eu tenho a razão, em algum momento eu acho que eu estou numa posição superior à sua. Em algum momento eu acho que eu tenho o direito de julgar essa pessoa que está diante de mim. E uma das leituras que eu fiz, achei bastante interessante, que ele remetia à oração do Pai Nosso. No finalzinho da oração, entre tantas coisas que a gente vai pedindo e agradecendo, a gente pede o perdão das nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Será que a gente realmente tem propriedade para usar essa frase, esse parágrafo dentro da nossa oração? Será que realmente no dia a dia eu tenho realmente perdoado aqueles que me tenham ofendido? Para me colocar numa situação agora e dizer o seguinte: então, por favor, me perdoa também. Sabendo, então, dentro da nossa doutrina, de que essa pessoa que está diante de nós talvez não seja a primeira vez que nós nos encontremos, a pergunta é: da última vez antes dessa, qual era a situação que a gente se encontrava? Essa pessoa agora que eu entendo que está me ofendendo, na nossa última encadernação, o que aconteceu? O que por acaso eu fiz a ela? É difícil a gente parar para pensar tudo isso em 5 segundos, em 10 segundos, em 30 segundos que a gente tenha dentro de uma situação. Mas a gente pode definitivamente começar a pensar nisso e começar a mudar o nosso modelo mental, porque a nossa reação depende exatamente daquilo que a gente pensa, da forma que a gente pensa. Então eu vou mudando o meu modelo mental, porque eu vou exercitando, vou repetindo para mim mesmo. Isso já vai comandando um outro tipo de reação, e a partir dessas reações eu vou desenvolvendo um novo hábito e eu consigo mudar o meu comportamento. O que não funciona? Escutar, por exemplo, o preparo, ler uma passagem, escutar uma prece, ver um vídeo ou um filme, e naquele momento aquilo te emociona, naquele momento aquilo ali te toca, te abraça, mas talvez 10 minutos depois você volte a fazer exatamente tudo como você sempre fez. Isso não adianta. Porque se adiantasse, muitos de nós não estaríamos aqui juntos novamente. Já tinha ido para um outro nível aí dessa nave. Né? A gente já tinha recebido aí um upgrade para sair da classe doméstica e idealmente pelo menos para a executiva, se não pela primeira classe. Então, se a gente continua ainda precisando estar aqui, passando por determinadas provas, é porque provavelmente a gente escuta, mas a gente não interioriza. E se a gente interioriza, a gente não consegue externar isso nos nossos hábitos no dia a dia. Uma das coisas que eu li e achei bem bacana, ele disse o seguinte: por que a gente se irrita tão facilmente? E aí ele coloca sobre as batalhas que a gente enfrenta no dia a dia, e foi colocado uma coisa que realmente, se você parar para pensar, quantas batalhas do dia a dia valem realmente a pena batalhar? Quantas coisas que a gente disputa de alguma forma no nosso dia a dia, seja um espaço dentro de um elevador, seja a fila no trânsito, seja a atenção de quem a gente quer no trabalho, o que for, quantas dessas batalhas travadas no dia a dia, realmente, perante tudo que a gente conhece, valem a pena serem travadas? A conclusão que a gente chega é que, geralmente, a minoria delas. A gente gasta muito neurônio à toa. A gente se estressa, a gente se envenena diversas vezes e, sinceramente, por pequenas coisas, pequeninas coisas, que se a gente tivesse um pouquinho mais de atenção para o nosso lado, não precisaria nem passar por uma outra situação para olhar para trás e falar: nossa, eu me chateei naquela, mas não é nada perto dessa. Nem precisava gastar tempo de vida novamente. Bastava olhar para o lado e, muito provavelmente, dependendo de onde você estiver, então, mais rápido ainda, você vai encontrar uma pessoa que está numa situação muito mais complicada e trabalhosa do que a sua. E não é difícil, às vezes, a gente ficar envergonhado quando a gente traz um problema e automaticamente é colocado na nossa frente um problema muito maior. Do tipo: eu não estou entendendo por que você está reclamando disso. Você já parou para ver isso aqui? E aí você se sente envergonhado.
Mas isso é um hábito. De novo, a gente tem que mudar a forma que a gente pensa para a gente poder agir de uma outra forma. E Joana, no livro Nascente de Bênçãos, ela coloca o seguinte: o problema da irritabilidade responde pelo desequilíbrio de emoções. Nos tornamos solitários devido à maneira impositiva e rude que passamos a adotar para com as pessoas, permitindo que amigos infelizes do plano invisível sintonizem-se conosco. Nos cursos da casa, em palestras, em conversas, várias vezes já nos foi dito que os amiguinhos do plano invisível, como ela cita aqui, sabem exatamente como influenciar cada um de nós. A gente sabe que lá está no livro dos Espíritos, é dito, os Espíritos são capazes de influenciar a sua vida muito mais do que você imagina, se não dirigir a sua vida. E aí, quando eles veem um prato cheio como esse, aquele que se irrita fácil, inclusive, tem tema específico. Não é uma pessoa que se irrita com tudo, tem uma coisa tipo assim, olha, se tem uma coisa que me irrita, é isso. E aí, quando ele fala, ótimo, essa é a situação que tira você do eixo, então é essa que a gente vai apresentar para você todo dia, e de repente até fazendo uma conexão com uma outra pessoa que a gente quer atingir. Então, em vez de atingir ela, a gente vai atingir via você. E a gente entra nessa que nem um patinho. De novo, a gente já escutou isso várias vezes, a gente lê sobre isso. Por que a gente não pensa sobre isso? Para não se deixar manipular. Ela continua dizendo o seguinte: diariamente somos assaltados com sugestões de falsa superioridade e ilusória vaidade que nos cegam o discernimento. Daí, nutrimos fantasias de privilégio, considerando-os melhores que os nossos semelhantes, exaltados pelo excesso de amor próprio, façamos um autoexame e busquemos o nosso real valor. O que eu sou realmente? Independente do cargo que eu carrego no meu cartão de visita. Até porque não depende muito do cartão de visita, né? Porque às vezes a gente entra num táxi e o cara fala: ô patrão, tudo bem? Vamos para onde, chefe? Eu nem sou o chefe dele, nem sou o patrão dele. Então, quer dizer, é uma forma de chamar, uma forma de ser agradável. Mas quantos de nós não carregamos exatamente isso conosco para o resto da vida? Pessoas que não largam um cargo que uma vez tiveram. Aliás, gostam de atrelar isso ao seu nome. Então tem o seu nome, sobrenome, e agora tem esse pré-nome, que é a forma como eu sempre fui. Gostam de ser chamados dessa forma, têm prazer. E o pior, ou não sei se tão pior quanto, na sua relação do dia a dia, entendem que todos que o rodeiam são exatamente os mesmos daquela época que ele podia ter esse poder. É até dito por alguns que diz o seguinte: dê dinheiro, mas não dê poder a certas pessoas. Às vezes, numa variável dessa afirmação, diz que quando você quer conhecer alguém, dê poder a ela, para saber o que ela faz com isso na mão. E tem gente que se transforma, que fica outro. E aí a gente encontra com a pessoa e fala assim: nossa, subiu a cabeça, hein, amigo? Não, como assim? Não, porque agora eu tenho responsabilidade, porque agora eu desempenho uma função que exige de mim. Isso provavelmente não está na descrição do cargo dele. Isso já é uma interpretação emotiva do cargo que ele tem. Mas aí ele agrega isso daí e justifica porque a posição exige. Joana, então, prossegue dizendo o seguinte, que guardar a raiva sobre algo que aconteceu, e aí principalmente se referindo aqui à ideia da vingança, é como segurar um carvão em brasa para atirar em alguém. Só que um detalhe, às vezes a gente atira e não acerta, mas com certeza o que vai acontecer? A sua mão vai ficar queimada. Tem uma passagem muito interessante que diz o seguinte: tinha um menino conversando com o pai e pedindo essas explicações, esses porquês que às vezes a criança traz, e é meio complicado para a gente, né? Dá vontade até de falar assim: poxa, pergunta para o Google, né? De repente é mais fácil. Mas aí, por que isso? E o porquê não para, né? Porque você explica isso, ele fala: por quê? Mas por quê? Mas por quê? E aí, uma dessas explicações complicadas, o pai resolveu fazer uma... Vamos tentar aqui uma linguagem não verbal, né? Vamos aqui para a prática. Pegou, esticou um lençol bem grande, aí uma distância lá, 20 metros, 10 metros da criança, e pegou um balde lotado de carvão. E falou assim: faz uma coisa que o papai está te pedindo, pega carvão por carvão e taca naquele lençol.
faz o que eu estou te pedindo. Ele começou a pegar o carvão, tacar e errava um ia por cima, outro ia passar por baixo, passava pelo lado. Aí um ele acertava, o outro ele acertava. Bom, acabou o balde. E aí, pai? Olha para o lençol. O lençol está meio sujo, né? Alguns ali que eu acertei. Beleza, agora olha para você. E o garoto estava completamente imundo. Quem é que se sujou mais no final da história? Foi o lençol que você quis atingir ou foi você que arremessou cada pedaço de carvão? E uma coisa que é dita pelo Espiritismo faz total sentido. Como é que eu vou dar a alguém uma coisa que eu não tenho? Portanto, em contrapartida, eu só dou aquilo que eu tenho dentro de mim. Portanto, se eu dou raiva, se eu dou vingança, se eu dou cólera, se eu alimento qualquer tipo de sentimento de revide, para poder sair, ele primeiro tem que se instalar dentro de mim. E uma das coisas mais assim comuns da gente escutar dentro do Espiritismo, em várias palestras, em várias conversas, é que o quanto que isso nos faz mal, organicamente falando. O quanto que desses hábitos acabam impregnando o nosso perispírito. E o trabalho que a gente não dá para o outro lado, de fazer essa purificação após essa sujeirada toda que a gente acaba, por opção, fazendo. Aí a gente vai perguntar o seguinte, mas poxa, beleza, eu já entendi que eu devo parar de ser assim, mas por que começou? Por que começou? Por que a gente tem esse comportamento de tomar lá da cá? Se a gente for olhar um pouquinho para trás, a gente vai poder entender, que não justifica, mas vai poder entender, que esse era um comportamento antigo. Lá atrás, até por questões de sobrevivência, a gente tinha que ter alguns tipos de reações que preservasse a nossa existência. E aí alguns dogmas sociais foram começando a acontecer. Um que me chama bastante atenção é que o que acontece, por exemplo, eu sei que nessas famílias aqui presentes não, mas é sempre bom a gente ter só por curiosidade de comentário. Mas o que acontece com o menino que chega em casa chorando? Veio do colégio e chega chorando. A pergunta natural é, o que aconteceu? E aí, né, trava um pouquinho, até que ele confessa, briguei. Ah, você brigou no colégio? Não sei se vocês nunca conheceram, mas eu tenho amigos meus que falam e literalmente assim defendem essa tese. Eu digo para ele, antes de me dar os detalhes, eu só quero saber uma coisa. Bateu ou apanhou? Aí fica difícil, garoto. O que você considera bater? O que você considera apanhar? Aí, na dúvida, ele fala assim, vou facilitar a tua resposta. Se bateu, a gente conversa. Se apanhou, vai apanhar de novo. Para aprender a ser homem. Por mais bizarro que nos pareça, é assim, mais comum do que a gente imagina. Eu sou pai de 2 meninas. E a piada mais clássica que eu sempre escutei, dos meus amigos, que crescemos praticamente juntos, falou assim, 2 meninas, hein, Fernando? Maravilha, vai ser fornecedor agora. E aí as pessoas falavam assim, não, porque menina, aliás, o meu menino, olha, ele está ficando bonito, hein? Apresenta a tua filha. Uma situação assim do tipo, cara, jura? 2015, 14, 13, 2010, 2000... Você ainda tem esse pensamento? Aí você fala, você pensa porque é pai de menina. Mas não é não. Talvez até porque eu esteja na situação, talvez isso se agrave. Mas é um tipo de pensamento muito estranho. Agora, pensa ao contrário, não é um menino. A menina chegou chorando em casa. O que acontece? A gente pergunta, o que foi? E aí ela conta. E ela começa a contar, até que de repente tenha sido briga ou que alguém mexeu com ela. A pergunta de muitos pais, diz para mim quem foi que eu vou resolver. Diz, meu amor, meu chuchu, meu anjo, quem foi que te maltratou? Porque essa pessoa vai se ver comigo. Sabe qual é o problema? É que essas mensagens que a gente vai recebendo e vai guardando, acaba que, quando eu tinha 10 anos que eu escutei, né? Ó, se apanhou, vai apanhar de novo. Então, o que é importante é dar o primeiro e sempre estar acima. Eu vou levando. E é a mesma coisa a menina. Então, você vê uma menina dessa que chora com 40 anos, que chora com 60 anos, onde ela espera que alguém tome partido daquilo que ela tinha que ter resolvido. Mas por quê? É a forma que ela foi criada. E isso eu não estou colocando que isso justifique a postura dela. A gente está tentando apenas buscar uma explicação. Já falamos do orgulho, que ainda é muito grande dentro da gente, e agora uma coisa que está relacionada à forma como a gente pode ter sido criada, ou à cultura
de onde a gente cresceu. Que tipo de influência externa eu recebia para ter um determinado tipo de comportamento. Você vai ter pessoas que, por exemplo, vão dizer o seguinte, olha, quando eu não gosto, eu falo logo. Se pisar no meu calo, vai escutar. E olha, e se quiser arrumar briga, amigo, eu dou um boi para não entrar, mas uma boiada para não sair. E tem gente que tem orgulho dessa fala. Se a gente pegar o pé da letra, se tudo que a gente não gostasse, a gente pudesse automaticamente falar, a qualquer momento, para quem, de qualquer forma, eu garanto que a maioria das vezes a gente seria muito mais mal educado do que uma pessoa de pavio curto, como alguns dizem. O detalhe é que a gente, às vezes, não fica feliz de ter raiva. Não fica contente. Não esse caso dessa pessoa que quer ter raiva, olha, melhor, que sente a raiva e ainda tem orgulho dessa raiva e acha que é justificável. Às vezes isso nos incomoda. O sentimento vem, a gente sente, a gente fala, poxa, chateado, sabia? Isso é muito comum com o espírita. Certa vez eu escutei isso aqui num curso e, assim, foi ao encontro certinho do que eu pensava. Porque a gente vem para casa, a gente escuta, a gente lê sobre. E, sinceramente, o nosso desejo qual seria? Que hoje a gente dormisse e amanhã a gente acordasse outro. Só que a gente continua escutando, a gente continua lendo e a gente continua tendo algumas reações iguais. Isso vai incomodando, isso vai te dando uma cobrança. Você fala, caramba, olha eu pisando na bola de novo. Olha eu dando mancada de novo. Isso vai te deprimindo, vai te deixando chateado, vai te deixando infeliz. E aí a pergunta que a gente deve fazer nesse momento é o seguinte, a quem você entrega o direito de tirar a tua felicidade? Você entrega esse direito a quem? A pessoa que convive com você? Ao vizinho de baixo ou de cima? Ao cara que está ao teu lado no trânsito? Você entrega o direito de ser feliz, o seu direito, para ele? Ele vai determinar isso? Não deveria ser, mas muitas vezes é o que acontece. Quando várias vezes é dito o seguinte, fulano me tira do sério. Ele não te tira do sério. Quem sai do sério é você mesmo. Isso te incomoda, mas qual é a força que você faz para sair dessa situação? Será que de vez em quando o que a gente está externando é o inconformismo, mas por dentro o que a gente tem é uma atitude baseada no nosso orgulho e diz o seguinte, olha, no fundo, era isso mesmo que eu tinha que ter dito para ele. Pode não ter gostado, mas mereceu. Então é essa introspecção, é esse raciocínio que a gente está assim, sendo convidado a ter. Com uma frase dentro de todo esse texto aqui. E aí, ele prossegue. Opa, peraí. Tem um delay. Agora sim. Próximo. Eita. Não, peraí, eu estou indo para trás. Vai para trás para mim aí, vai. Aí, vai mais uma. Não, desculpa, vai adiantando. Quero aqui, ó. Isso. Ótimo, valeu, obrigado. E aí está dito aqui o seguinte, se alguém ele te obrigar a ir carregando 1000 passos, vai com ele ainda mais outros 2000. Tá, beleza, já estou ali, isso aqui é capítulo 12, então eu já estou impregnado, já entrei na vibe de Jesus, já vi que é isso mesmo, que eu tenho que ser mais humilde, que eu tenho que entender. Então, quando eu olhei isso aqui a primeira vez, você fala assim, então se ele te pediu 1000, dá 2000, dá 3000. Faz sempre mais do que aquilo que a pessoa pediu. Não é isso. Não é isso. Primeiro que isso daqui tem uma relação, por exemplo, uma coisa que eu achei assim bem bacana, bem bonito. E aí eu não quero perder aqui. Todo mundo já ouviu falar na Via Crucis, né? A 5ª estação é a estação onde o guarda romano, o centurião, pede que um homem que estava observando ajude Jesus a carregar a cruz. Naquele momento, absolutamente, o centurião teve pena de Jesus. Apenas ele achou por um momento o seguinte, ele vai morrer antes de chegar no Calvário. Então alguém tem que carregar para ele, porque eu quero que ele morra lá, e não aqui no meio do caminho. E ele pede a um homem. Este homem é Simão de Cirene, né, uma região. E aí, esse Simão, ele estava ali, com alguma coisa acontecendo na rua, você para ver, e de repente alguém te envolve na situação, foi o que aconteceu. Ele falou, não tem nada a ver com isso. Estava passando aqui, eu estava voltando do trabalho para casa.
Aí vejo a confusão, paro para olhar, o guarda romano me chama. E um detalhe, se o guarda romano chamou, vai. E faz o que ele pediu. Então a brincadeira era essa. Embora ele tenha ido contrariado carregar a cruz, o depoimento é que naquele momento ele se sente completamente contaminado, contagiado pelo amor de Jesus. E ele entende que naquele momento ali, ele não estava fazendo nenhuma obrigação, absolutamente. Porque ele ficou extremamente emocionado com o quanto que Jesus sofria e nada falava. Nenhuma blasfêmia saía da boca dele, nenhum tipo de desejo àqueles que estavam fazendo ele passar por aquilo. Ali naquele momento ele estava completamente aceitando aquilo que estava acontecendo com ele. E nisso para Simão foi assim uma coisa do tipo, sabe, quando ilumina, a situação acontece, você fala, cara, caiu a ficha. E aí a pergunta é, quantas vezes a gente não poderia ter repartido o peso da caminhada com alguém? Do mesmo jeito que a gente deseja que se o peso estiver muito grande, a primeira pessoa, inclusive, que a gente chama é Jesus. Quando o peso que a gente está carregando, eu falo assim, acho que eu não estou aguentando mais, está brabo, está muito pesado. E a gente pede ajuda. Foi a mesma ajuda que vai ser colocada ali. Aliás, a gente pede principalmente Jesus, por quê? Porque a gente sabe que não vai ser negado. Se a gente quiser realmente, ele com certeza vai aliviar o peso, que a gente já conversou até aqui em outras vezes, sobre o jugo leve e tudo mais. Então, quando ele coloca aqui 1.000 ou 2.000 passos, é que o quanto que a gente está predisposto a fazer o bem para o outro. A gente faz só o trivial. Olha, eu faço o bem, mas tem hora marcada. Por exemplo, sábado à noite não é hora de fazer bem, eu tenho outras coisas para fazer. Olha, eu quero fazer o bem aqui na casa, mas depende de que dia. Porque tem dia que eu não estou muito aberto para o bem. Entendeu? Então eu tenho que ter hora marcada, tem que ter jeito marcado. Olha, eu faço bem, mas se for nessa condição, se for com estas pessoas. Então a gente escolhe aquilo que nos faz bem, mas que não necessariamente faça bem a pessoa que está recebendo. E aí, para encerrar, Jana, não vou nem arriscar mais por aqui. Obrigado. Dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. E aí eu queria encerrar com vocês com uma coisa assim que é muito nítido aqui para a gente numa casa espírita, né? E é muito nítido como o alicerce do espiritismo, que diz respeito à caridade. Aqui ele está dizendo o seguinte, dá a quem te pede. E aí a gente tem que pensar o seguinte, nem sempre as pessoas vão pedir verbalmente para a gente. Mas a situação que ela está pedindo para você que passa por ali para ajudar. Teve uma palestra do Marcelo Show aqui que ele coloca a questão do bom samaritano. E quantos não passaram pela mesma estrada, pela mesma situação, olharam o mesmo fato e ignoraram, preferiram ignorar. E é isso com suas razões, né? Eu não sei, não vou me meter, eu estou com pressa, eu tenho coisa mais importante para fazer e por aí vai. Então ele não estava ali pedindo, mas ele estava precisando. Então muitas vezes a pessoa talvez não tenha nem jeito para te pedir. Isso é uma questão às vezes até de orgulho dela também. Muitos não pedem porque se sentem humilhados em pedir, mas isso é um problema dele. Não é por isso que eu também não vou ter a minha reação. E uma outra situação é, quando fazemos caridade, podemos fazer caridade com a palavra, podemos fazer caridade dando ouvidos àquela pessoa para o que ela vai dizer, e podemos fazer caridade de inúmeras formas, mas uma delas é, por exemplo, a caridade material. Né? A gente está ainda numa estação da nossa jornada aí, como espírito, que ainda a gente precisa de algumas coisas, né? Poxa, que bom ter uma cama, né? Estou dormindo no chão. Pô, que bom ter um travesseiro. Que bom ter uma roupa. Meu filho possa ter uma roupa, ter um tênis, ter uma mochila. Maravilha. Então são N as necessidades, entre aspas, que nós, é fácil de compreender, que nós, como assim os nossos irmãos têm. E aí as caridades, as doações chegam. Gente, qual é a caridade de dar uma geladeira quebrada? Qual é a caridade de dar uma roupa rasgada? Qual é a caridade de dar um brinquedo quebrado? Isso não é caridade. Isso, na verdade, você está livrando espaço da sua casa.
E aí entra na sua cabeça ainda o seguinte, você já viu com o que essas crianças brincam? Com garrafa PET vazia. Eles fingem que é carrinho. Esse aqui está faltando as rodas, mas é um carrinho maior do que uma garrafa PET. Ou seja, para você aquilo não tem mais valor, mas provavelmente terá para o próximo. A pergunta é, como é que eu me sentiria se a posição tivesse inversa? Se é que já não esteve, se é que já não estará no futuro. A gente não sabe confirmar isso. Então é tão triste quando a gente não assim, se depara com situações de pessoas que entendem que estão fazendo o bem. A pergunta é, será que realmente eu estou fazendo bem? Será que do jeito que eu estou fazendo tem a ver com a mensagem que foi deixada para nós? Então, gente, a conclusão do que eu chego, mais uma vez, é que quando a gente olha aqui 10 linhas de um determinado texto, 2 ou 3 parágrafos, o quanto que não nos incita a parar, repensar a nossa forma de agir, repensar o que eu quero para mim. Se eu acredito realmente que cada pessoa recebe aquilo que plantou, a pergunta é, o que a gente está plantando? Sem criar nenhum tipo de contabilidade e expectativa. Mas na certeza do seguinte, olha, o melhor virá se agora, desde agora, eu começar realmente a fazer por onde? Não só comigo, mas principalmente daqueles que chegam perto de mim. Quem sabe, aquele que eu estou ajudando hoje, em verdade, eu não estou retribuindo a ajuda que esse mesmo me deu. Obrigado pela atenção de todos. Boa noite.